Oi pessoal, é o professor Edivaldo que está falando. Então, a partir de agora, devido a essa pandemia, né, a gente vai estar fazendo umas videoaulas aí e passando algumas atividades pelo Facebook, tá joia? Então vamos lá, nono ano, vamos recordar, nós estávamos vendo produtos notáveis, certo? Antes ainda dos produtos notáveis, a gente relembrou do ano passado a operação distributiva, né? Que é o chuveirinho, lembra? Né? Quando a gente pegava um termo vezes o outro. Esse outro termo, como ele é maior, né? Ele tem duas coisas diferentes, então a gente pôs dentro do parênteses. A gente fez no primeiro aqui x vezes x, x ao quadrado, e x vezes 7, 7x. Lembrados? Certinho. A representação disso é um retângulo, por quê? Porque um lado é diferente do outro, né? Então aqui, ó, eu representei em forma de desenho, aqui, ó. Aqui mede x, esse pedaço até aqui também mede x, mas tem um pedacinho aqui que mede 7, né? Por isso que é x mais 7. Então a representação é um retângulo. Quando isso é um quadrado, ou seja, quando um lado é igualzinho ao outro, eu tenho aqui, ó, x mais 3 ao quadrado, né? Por isso que é elevado ao quadrado, porque a representação é um quadrado. X até aqui mais 3. Aqui também x mais 3, certo? E aí a representação fica dessa forma. Se eu fizer a operação distributiva, aí eu vou ter uma coisa assim, né? Eu tenho o x mais 3 aqui e o x mais 3 aqui, que é a mesma coisa que isso. Então fica x vezes x, né? Vamos acompanhar aqui a flechinha. X vezes x, ó, eu tenho x ao quadrado. Depois eu tenho x vezes 3, 3x. Aqui também, circulando aqui o 3 agora, 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 3, 9, igualzinho a gente fazia, né? Para chegar nos produtos notáveis. Então, olha só os produtos notáveis. Apareceu por duas vezes o 3x, igualzinho, né? Por isso que eu pus o 2 aqui em vermelho, porque apareceu duas vezes. Então eu tenho que, na verdade, o quê? O primeiro, duas vezes esse segundo aqui, que é o 3x, e mais o terceiro, que é o 3 ao quadrado. Então o que é os produtos notáveis, né? Que a gente viu. É uma forma decorada, né, de fazer isso, sem precisar ficar fazendo todo esse chuveirinho toda vez, toda essa operação distributiva. Então aqui, ó, recortei alguns papelzinhos aqui só pra gente... vou chamar o x de primeiro termo. E vou chamar o 3 de segundo termo. Então eu tenho aqui nessa operação o primeiro termo e o segundo termo, certo? Como que ficou a minha resposta? Aonde apareceu o x, eu vou pôr o papelzinho de primeiro. Então aqui tem um primeiro e aqui tem 3x, tem outro primeiro, certo? E aonde apareceu o 3, eu vou pôr o papelzinho do segundo. Então aqui, ó, aqui tem um segundo e aqui também tem um segundo. Aqui no 3. Montar o quebra-cabeça aqui, né? Só para a gente entender como que ficou essa forma decorada aí. Ficou o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes esse 2, lembrando que é porque apareceu duas vezes o segundo vezes o primeiro termo, mais o quadrado do segundo, certo? Isso tem lá no caderno de vocês, então é só pegar lá e dar uma recordada, né? E vamos continuar aqui bem rapidinho, porque o vídeo não pode ficar grande. Bom, o que temos agora? O contrário disso. Então, o inverso, né? O contrário, a volta dos produtos notáveis ou da operação distributiva é a fatoração. No caso do retângulo,
do formato retangular que a gente viu lá. Então, como que eu faço a fatoração dessa resposta? Que é o que deu lá no x vezes x mais 7, né? Ou seja, como que eu chego no x vezes x mais 7? Eu preciso ver aqui, ó, o que é comum entre essa parte e essa parte. O que é igual? O que é evidente? Então, a gente nota que o x é evidente, né? O x está aqui e está aqui. Então, eu pego o x, coloco em evidência aqui, abro um parênteses e começo a ver o que está faltando. Então, ó, do x para dar x ao quadrado está faltando o quê? Está faltando outro x, porque x vezes x é x ao quadrado. E do 7x, se eu já tenho x, está faltando quem? O 7, certo? Então, pela fatoração, eu volto ao começo, lá ao início da onde a gente começou. Então, daqui eu faço a operação distributiva, chego aqui, e daqui eu faço a fatoração e volto aqui. É o vai e volta da matemática, né? E isso no caso retangular. Então, você vai procurar alguma coisa evidente nos termos. Tudo bem? E aí agora na fatoração no caso do quadrado, né? Quando o negócio está elevado ao quadrado. Então, lá na nossa resposta deu isso. Deu x ao quadrado mais 6x mais 9, né? Então, como que a gente vai voltar? Nós não fizemos lá nos produtos notáveis o quadrado do primeiro termo? Qual é o inverso de elevar ao quadrado? É tirar a raiz quadrada, certo? Então, se eu tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, fica quem? Fica o próprio x, né? As operações se cancelam, né? Quadrado de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então, o quadrado de um número ao quadrado cancela, fica só o x. Lá também dizia que ficava duas vezes o primeiro vezes o segundo, a gente ainda não sabe quem é o segundo, mas falava no final que era o quadrado do segundo termo. Então, o que a gente faz aqui? Tira a raiz quadrada do segundo, do último aqui. Qual que é a raiz quadrada de 9? Lembram, né? Quem vezes quem que dá 9 é o 3. Então, os dois termos que eu estava procurando eram o x e o 3. Né? Como aqui o sinal do meio é mais, fica mais também. Certo? Então, ficou x mais 3. E aí você faz aquela parte do conferir, né? Conferindo. A conferência não era duas vezes o segundo vezes o primeiro? Então, eu vou copiar o segundo aqui, vou copiar o primeiro aqui. 2 vezes 3 vezes x, 6x, bateu. Então, é isso mesmo a fatoração, no caso, se for quadrado, certo? Também, repito, confira lá no seu caderno, a gente fez exercício, fez bastante coisa sobre o mesmo assunto. Tudo bem? E agora aqui eu passei um exercício aqui para a gente tentar fazer. Como que vai funcionar isso, né? Tem um aqui antes, no primeiro caso. Então, eu tenho x ao quadrado mais 7x igual a zero. Como que eu resolvo isso? Então, primeiro, eu acho a forma fatorada disso. Né? Esse caso aqui é o retangular, igual eu expliquei, que eu coloco em evidência, né? Eu vi que o x é comum aqui nos dois termos, abro parênteses, completo e achei essa parte. Bom, se isso é zero, então vamos pensar. É um produto, né? Vezes. Quando que uma multiplicação dá zero? Quando um dos dois é zero. Ou esse aqui é zero, ou isso aqui é zero, certo? Por exemplo, 6 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. Então, sempre que um deles é zero, o resultado é zero. Então, ó, ou esse x aqui é zero, ou o x mais 7 é zero.
Se isso aqui for zero, beleza, já fechou. Agora, se o x mais 7 for zero, quem é o x? Lembra? Daí aqui é só passar o 7 para cá, troca o sinal, fica menos 7, certo? Lembra? Equaçãozinha, né? Igualdade, passa para o outro lado com o sinal invertido. Nesse caso, o x é menos 7. Então, ou o x é zero, ou o x é menos 7. No caso agora do quadrado, cuja resposta deu isso. Então, vamos supor que o exercício está pedindo que x² mais 6x mais 9 igual a 64. Eu quero saber quem é o x. Então, nesse caso, eu posso fazer dessa forma. Isso aqui a gente viu que é isso, certo? Volta o vídeo aí que você vai ver por quê. A gente tirou a raiz quadrada daqui, conferiu, deu isso. X mais 3 ao quadrado. Então, se x mais 3 ao quadrado é 64, tem algum número que elevado ao quadrado é 64? Tem, né? Quem que é? 8. 8 ao quadrado é 64. Então, olha só o que eu fiz. X mais 3 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, né? Sendo assim, se os dois estão elevados ao quadrado, eu posso trabalhar só com a parte de baixo aqui, né? A parte de dentro, ó. Então, x mais 3 é igual a 8, certo? Se x mais 3 é igual a 8, aquele mesmo processo, né? Para deixar o x sozinho, eu passo o 3 para o outro lado, em vez de mais vai virar menos, né? Então, o x vai ser 5, tá? Só para terminar. Aqui, ó, o x também pode ser menos 5, né? Por quê? Só 8 ao quadrado que dá 64? Não. Menos 8 ao quadrado também dá 64, né? Menos 8 ao quadrado. Por quê? Quanto é menos 8 vezes menos 8? Não é esse o significado de alguma coisa ao quadrado? Um número vezes ele mesmo? Menos 8 vezes menos 8 também dá 64, porque menos com menos dá mais, né? Então, aqui também pode ser 5 ou menos 5, duas respostas aceitáveis aqui para essa equação, tá bom? Então, ó, agora eu queria que você pausasse aí um pouco o seu vídeo, né? Eu quero que vocês tentem fazer esse exercício, tá bom? E após esse exercício também vai ter uma listinha que eu vou postar para vocês tentarem fazer aí, para a gente se encontrar na próxima aula. Tá legal? Tchau, tchau.